Existe uma profecia no livro de Judas referente a Enoque. Enoque fez uma profecia, só que na Bíblia, em Gênesis, onde fala de Enoque ali, não se fala nada dessa profecia. E nós sabemos que essa profecia está clara em um dos livros apócrifos. A questão é a seguinte, professor. Por que esses livros apócrifos não entraram na palavra de Deus, não entraram no cânon bíblico, sendo que existem várias referências no livro sagrado mencionando esses livros? O porquê de não entrar esses livros? Olha, essa é uma pergunta, Tito, que o nosso internauta do Facebook fez e que é muito importante e que vai nos ajudar a entendermos até mesmo a maneira como Deus inspira um profeta para ele disponibilizar uma informação a nós. Realmente, quando você lê aqui Judas, nos versos 14 e 15, você percebe aqui uma profecia de Enoque falando da volta de Jesus do dia do juízo final. Entretanto, você vai para o livro de Gênesis e você vê pouca informação sobre Enoque. Por exemplo, em Gênesis 5:24, você lê que Enoque foi levado vivo para o céu, né? Porque ele teve uma comunhão tão profunda com Deus que Deus decidiu levá-lo para lá. Agora, em Gênesis, não há o relato dessa profecia de Enoque. E esta profecia de Enoque se encontra numa obra apócrifa chamada Primeiro Enoque. Agora, por que essas obras não foram incluídas na Bíblia e por que esta citação foi incluída na Bíblia? Veja bem, os livros bíblicos foram formados tendo alguns critérios. Os livros foram reunidos tendo alguns critérios. Por exemplo, Esdras e Neemias, que eram escribas, você percebe que após Esdras e Neemias, nenhum livro mais entrou no Antigo Testamento. Eles eram profetas e, além de profetas, eram escribas. E tem livros na Bíblia. O que aconteceu? Eles fecharam a lista de livros inspirados sobre a inspiração de Deus. Já o Novo Testamento, você percebe que a igreja cristã primitiva passou a reconhecer alguns livros como inspirados. Você lê, por exemplo, ali em 2 Pedro 3, 15 e 16, que os escritos de Paulo eram considerados inspirados pelo apóstolo Pedro. E que critérios se utilizaram? Alguns critérios. Eles analisavam primeiramente se uma pessoa foi um apóstolo de Jesus ou pelo menos um aluno de um dos seguidores de Cristo. E se o conteúdo desse livro estava em harmonia com os escritos hebraicos do Antigo Testamento. Os chamados livros apócrifos, doutrinariamente falando especialmente, eles estão em total contradição com a Bíblia. Por exemplo, você vai para alguns livros apócrifos, não é? Como o 2 Macabeus, no capítulo 12, 42 a 46, não é? Ali ensina que é possível orar pelos mortos. Então você percebe que é um ensinamento totalmente antibíblico, não é? E que não está em harmonia com a Bíblia. Agora, por que algumas citações de alguns livros apócrifos, como por exemplo, esta citação de Enoque, encontramos na Bíblia, que é um livro inspirado? Pelo seguinte: Deus, amigo que nos acompanha, ele é um comunicador por excelência. E sendo um comunicador por excelência, Deus sabe que citação, que tipo de palavra utilizar para comunicar melhor a sua mensagem. Por exemplo, o Espírito Santo mostrou para Judas que esta citação que estava no livro apócrifo era verdadeira. Mesmo o livro não sendo inspirado por Deus, havia algo no livro que, se fosse tirado pelo profeta, iria facilitar a comunicação daquilo que Deus queria comunicar. E Judas não faz isso só uma vez. Aqui no versículo 9, quando ele fala da contenda entre Miguel e Satanás, aqui ele retira uma citação de um outro livro que não é inspirado, chamado Assunção de Moisés. Isso torna o livro Assunção de Moisés e o livro de Enoque inspirados? Não torna inspirados. Simplesmente a citação era verdadeira, e como a citação era verdadeira, ela foi utilizada no texto bíblico para comunicar, para expressar melhor aquilo que Deus queria ensinar às pessoas.
Interessante que nós percebemos mais casos na Bíblia em que um autor bíblico inspirado se utiliza de outras fontes para comunicar a vontade de Deus. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, vou ler para você Lucas 1:1-3 para você perceber uma coisa. Lucas não foi um indivíduo que teve uma tão íntima comunhão com Cristo, dos relatos da vida de Cristo, como outros. Entretanto, Lucas foi inspirado por Deus e Lucas se utilizou de fontes históricas para escrever o seu evangelho. Vou ler para você Lucas 1:1-4. Diversos relatos sobre Cristo já foram escritos, usando como fonte de informação as narrações existentes entre nós, transmitidas pelos primeiros discípulos e outras testemunhas oculares e servos da palavra. Contudo, pareceu-me que seria bom, depois de uma investigação completa, mandar-lhe este resumo, querido amigo Teófilo, para que tenha plena certeza de todas as verdades que foram ensinadas. Lucas menciona que havia muitos relatos sobre a vida de Cristo nos dias dele. Só que ele selecionou o que era de principal, fez um resumo para elaborar este evangelho sob encomenda de Teófilo. Perceba que não é errado um profeta inspirado se utilizar de alguns materiais, desde que contenham verdades nesses materiais, para poder ilustrar, comunicar melhor a vontade de Deus. A escritora cristã Ellen White fez a mesma coisa e por isso é desonesto da parte de alguns que a acusam de plágio. Por exemplo, no livro O Grande Conflito, logo na introdução, ela menciona que se utilizou de citações de historiadores para ilustrar, exemplificar, para explicar melhor a mensagem que ela havia recebido de Deus. Assim como Ellen White não pode ser considerada uma plagiadora, Judas também não pode ser considerado um plagiador e muito menos o evangelista Lucas. Então, resumindo, não há problema em pegar uma citação de uma obra que não é inspirada se há uma verdade nessa citação. Deus é um comunicador e ele vai se utilizar dos recursos viáveis, corretos e que disponíveis da comunicação para transmitir a sua mensagem. Por isso, não precisamos nos preocuparmos com isso.